Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Oferecimento: Agrogerais, produtos agropecuários, atendendo Nova Serrana e região. E Multare, a melhor assessoria em trânsito do Brasil. Muito bom dia, de volta com mais um encontro aqui na TV Alterosa. A edição de hoje está imperdível. Estaremos contando com a participação do advogado Dr. Marco Elias, falando sobre regularização fundiária urbana. E também da advogada doutora Nilza Gontijo, que vai falar sobre os direitos dos autistas. Acompanhe a partir de agora aqui pela TV Alterosa. Gente amiga, muito bom dia, de volta com mais uma edição do nosso programa aqui pela TV Alterosa SBT. A edição de hoje está imperdível. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda à TV Alterosa. Bom dia, Ângelo, tudo bem, né? Um prazer imenso estar aqui com você hoje. Doutora, sabemos que o autista ele é carinhoso, atencioso, amoroso. Como que é conviver com um integrante da família autista? Desafiador, muito desafiador, né? Cada dia eles estão de um jeito. Lá em casa, o Ravi, ele é nível 3 de suporte. Hoje ele está com 4 anos e cada dia é de um jeito. A gente acorda e é uma surpresa. Tem dia que ele está muito bem e tem dia que ele pode estar em crise. Então, passos de formiga para lutar em busca de um adulto funcional, uma pessoa funcional. A gente leva ele para terapia todos os dias. A gente precisa de fazer acompanhamentos diários. Ele frequenta TO, ele frequenta assistente terapêutico, ele vai para fono. Então, se eu posso resumir, é desafiador. Eu falei da questão do carinho, do amor, e são hiperinteligentes, não é isso? Alguns sim, tem um mito aí, né? Que eles são hiperinteligentes, nem todos. Porque a maioria vai ter deficiência intelectual. E alguns vão ser superdotados. Então a gente tem uma gama muito grande entre os níveis, entre os diagnósticos. Nem todo autista é igual, né? A gente fala que o espectro, eles colocam o autismo como espectro, porque cada autista é único. Então, alguns têm deficiência intelectual nível 1, outros têm deficiência intelectual mais severa, e cada autista vai se manifestar de uma forma, então é muito peculiar. Então, são vários níveis de autismo. Isso, a gente tem vários níveis de suporte. Dentro desses níveis de suporte, a gente ainda tem os níveis e as deficiências intelectuais. Doutora, quais são os direitos que a gente pode acessar para ajudar essa criança a evoluir? Então, os direitos que a gente pode acessar para que essa criança consiga evoluir melhor, e consiga transitar melhor entre os níveis, são vários. Mas a maioria que a gente consegue acessar dentro de plano de saúde, dentro do âmbito escolar, agora que a gente está no início do ano, é a gente buscar a escola e pedir para que seja feito o PEI, o PAEI, para que elas acessem o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, ou o PAEI, que é da sala. Com essa resolução do decreto que foi feito ano passado, a gente agora teve essa inovação. Ao invés da gente ter o profissional, que era o professor de apoio, a gente vai ter o profissional de apoio. Doutora, o plano de saúde é obrigado a arcar com as terapias? Sim, o plano de saúde é obrigado a arcar com as terapias. No município onde não tem rede credenciada do plano de saúde, ele precisa arcar com as terapias. Então, ele vai fazer esquema de reembolso integral ou ele vai fazer uma rede credenciada no município. Então, você tem a opção de solicitar o plano de saúde ou judicializar e obrigar aquele plano de saúde a arcar com aquelas terapias. A questão do IPVA também é um direito do autista? Sim, é um direito do autista.
Quando os carros estão, né, os veículos, eles estão no nome da pessoa com deficiência, e isso eu falo com deficiência de forma geral, porque o autista, ele é considerado uma pessoa com deficiência. Ele, de imediato, é aprovado para isenção. Lembrando que no estado de Minas Gerais, a isenção ela é de 70 mil total, de 70 mil a 120 parcial. Doutora, para acessar essas vantagens em relação ao IPVA, independe de condição financeira? Independe de condição financeira. Esse não precisa de condição financeira, não. É só cumprir os requisitos. Deficiência, né? Ter o laudo da deficiência e o carro estar dentro dos valores padrão do estado de Minas Gerais. É importante também a gente saber que desde o ano passado teve uma alteração. E o laudo médico, para os autistas, ele é vitalício. Então, aquela questão, né, do plano de saúde, as escolas, qualquer estabelecimento, ficar te pedindo atualização de laudos, isso não é legal. Por quê? A condição do autismo, ela não tem cura. Então, existem planos de saúde, existem alguns estabelecimentos que ficam pedindo atualização de laudo. E isso faz o quê? Que a família fique tendo gastos de forma desnecessária. Então, a partir do momento que a gente tem um laudo de autismo, ele tem caráter vitalício. Em relação ao BPC Loas, Ângelo, estando dentro do espectro, cumprindo o requisito da renda familiar, eu consigo acessar o benefício. E não impede se aquela família já recebe outro benefício, ou se alguém ali recebe Bolsa Família, eu ainda assim consigo acessar o benefício, cumprindo os requisitos da lei. Então, a gente pode acessar. É necessário que eu esteja inscrito no CadÚnico, que eu faça a atualização de 2 em 2 anos e faça os requerimentos. Eu posso ter benefícios na água, na luz, e isso auxilia muito aquelas famílias que necessitam desse auxílio, e a gente consegue relativizar para meio salário de forma judicial, comprovando gastos com a criança, de fraldas, medicamentos, mas isso tudo é necessário juntar comprovantes de todos esses gastos, mas a gente consegue relativizar dentro do âmbito jurídico. Doutora, o que fazer quando esses direitos são negados? Então, se procura, né, um profissional da sua confiança e judicialize, porque a gente não pode deixar que os direitos dos nossos filhos sejam lesados, né? Para quem não teve a oportunidade de conhecê-la, sua trajetória, nos fale, por gentileza, um pouquinho da sua história, da sua relação com os autistas. Então, Ângelo, eu sou advogada, né, já há um tempinho, mas eu me encontrei na advocacia, trabalhando na área da saúde e nos direitos da pessoa, né, com deficiência e da pessoa com autismo, depois que a gente descobriu o diagnóstico do meu filho mais novo, o Ravi. Né? Ele hoje está com 4 anos e quando ele tinha 1 ano e meio a gente descobriu o diagnóstico. E aí eu me encontrei lutando pelos direitos dele. Né? Inclusive a gente passou por alguns episódios de ter que lutar ativamente e aí eu comecei a batalhar e estar ativamente buscando todos os direitos dele. Então, eu me encontrei e fui em busca de ajudar também as outras pessoas que buscam pelos seus direitos. Para encerrar essa sua participação, uma mensagem para essas famílias, né, que têm aí um filho autista, um parente autista. Um abraço para essas mães, né, que são guerreiras, são assim iluminadas, né? Um abraço mesmo, se sintam acolhidas por mim, porque é difícil, não é fácil, mas é possível, né? E a gente vai chegar lá. Hoje tivemos a alegria de contar com a participação da ativista, advogada
doutora Nilza Gontijo, falando sobre os direitos do autista. Obrigado, doutora, pela participação. E após o nosso intervalo comercial, iremos receber o advogado especialista, doutor Marco Elias. Confira já aqui na TV Alterosa. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Presta atenção. Perder sua CNH não é opção. A Multari tem a solução. Se você foi multado ou está com algum problema na sua CNH, a Multari tem a solução para você. Há mais de 10 anos no mercado. Sempre entregamos o que prometemos. Tradição, qualidade que você confia. A maior assessoria de trânsito do Brasil. Incidentes acontecem. Caso precise, estamos prontos para analisar seu caso e lhe defender, garantindo seu direito de dirigir. Com a WS Solar, você vai economizar até 95% na sua conta de energia. Receba todo o suporte de homologação e consultoria gratuita. Temos uma equipe de engenheiros capacitados para realizar projetos de geração de energia solar, atendendo o setor industrial, rural e residencial com segurança. Solicite orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 37 99145 1688. Taxa 0% de adesão e planos de contratação descomplicada. WS Solar. Gere sua própria energia. Transformar sonhos em realidade é a nossa missão. Com dedicação, coragem e paixão, criamos produtos que vão além do aço e do ferro. Estamos presentes em todo o interior mineiro, sempre perto de você. Eu sou da terra. Eu sou forte. Eu sou Domac Ferro e Aço. Domac Ferro e Aço, construindo um futuro melhor. Visite nosso site e saiba mais. Precisa de um site para o seu negócio? Vá para nogahost.com. Hospedagem, criação de sites e e-mail profissional. Uma plataforma completa, integrada com os melhores aplicativos do mercado. Alta performance, hardware de última geração e desempenho incrível. É seu site até 10 vezes mais rápido. E se você está sem tempo ou não consegue personalizar seu site, contrate-nos. Deixe seu site nas mãos de especialistas e foque no crescimento do seu negócio. Acesse nogahost.com. Entre nessa campanha. Nova Serrana contra a dengue. Elimine água parada e ajude a proteger sua família e a nossa cidade. E não se esqueça, a vacina contra a dengue está disponível para crianças de 10 a 14 anos em todas as UBSs. Juntos, somos mais fortes nessa luta. Prefeitura de Nova Serrana. Tempo de grandes conquistas. Contabilidade Santos. Há mais de 40 anos, prestando serviços de contabilidade na região centro-oeste de Minas Gerais. Atendemos pequenas e grandes empresas nas atividades da indústria, comércio e prestação de serviços. Vai empreender? Quer ajuda? Somos a solução. Contabilidade Santos. Qualidade e seriedade. Profissional que proporciona satisfação e resultado para nossos clientes. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Já de volta com o nosso programa aqui pela TV Alterosa, agradecendo a você pela companhia, pela grande audiência. O programa de hoje abordando temas pertinentes, participações especiais. E agora eu converso com o advogado Dr. Marco Elias, que vai falar sobre regularização fundiária urbana. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, obrigado por vocês receberem. É um prazer estar com todos vocês, inclusive todos que nos assistem aí de casa. Para nós leigos, o que é regularização fundiária? Ângelo, regularização fundiária urbana, a gente está falando aqui de regularizar o que é seu. Você tem a posse e que por muitas vezes, por ausência de algum documento, de alguma burocracia, você não consegue adquirir essa posse, não como propriedade. Então a gente tem uma inovação na legislação, na verdade a gente chama de inovação, apesar da lei ser de 2017, a 13465, depois
Decreto Legislativo 9310, a gente tem o REURB. REURB é uma palavra estranhíssima ao nosso vocabulário, que foi introduzido por essa legislação, e não é nada mais, nada menos do que o governo federal, o Estado, te dando a possibilidade de adquirir a propriedade do imóvel que você já tem, mas que você ainda não tem no seu nome. O bem mais precioso que a gente tem, a casa de morar. Papai, vovô, todo mundo já falava, né? Que a gente tem onde cair morto. Mas a gente precisa ter segurança até onde a gente tem para cair morto, porque muitas vezes você tem aquele imóvel, mas ele não está registrado. E isso pode te gerar uma série de dores de cabeça. Né? Você pode ter a sua própria posse esbulhada, turbada, e são termos chatos, mas você pode ter incômodos na sua posse porque você não regularizou isso. Né? Doutor, quais terrenos se encontram com mais frequência nessa situação? Rapaz, olha, houve um estudo que foi feito pelo CORE. CORE é o Conselho dos Oficiais Registradores de Imóveis de Minas Gerais. E o que se identificou é que mais de 70% dos imóveis registrados no Brasil hoje são irregulares. Olha que absurdo. E é assim mesmo. Todo mundo tem aquele puxadinho que não regularizou, às vezes a construção que não registrou, e a maior parte dessa população não tem o registro inicial daquele terreno. Então são vários imóveis. O imóvel, às vezes, é advindo de uma herança. Papai morreu, deixou pra gente esse terreno aqui, nós somos 22, separou em 22 glebas, essas 22 glebas, os irmãos separaram e hoje os sobrinhos já moram ali, e são às vezes 40, 60, 70. A gente trabalha num local em que um bairro inteiro é oriundo de uma família. O bairro inteiro é oriundo dessa família. São aquele terreno que foi todo desmembrado. E é desmembramento irregular. Antigamente a prefeitura ainda passava asfalto, passava rede elétrica, Copasa e tudo mais. Hoje em dia nem isso eles podem fazer mais. É necessária a regularização fundiária desse núcleo. E aí todo mundo que está morando ali, ninguém roubou aquilo de ninguém, recebeu, ou comprou, pagou, mas não tem um documento. Como é que você faz? Você passa por um processo de regularização fundiária, o REURB. Hoje na nossa região aqui, Nova Serrana, São Gonçalo, Divinópolis, Carmo do Cajuru, várias cidades já estão promovendo, Onça do Pitangui, um grande exemplo de regularização fundiária. Todas as cidades promovendo a regularização de seus núcleos informais, porque isso vai melhorar não só o IDH daquela cidade. Rapaz, é tão interessante o REURB, que a gente fez REURB numa cidadezinha que ela tinha 70% de informalidade lá dentro daquela cidade. E depois que você passa a ter a regularização fundiária do imóvel, o cara tem segurança de investir na casa. E aí depois que regularizou o imóvel, ele vai lá e pega um empréstimo na Caixa, porque hoje o imóvel dele agora já serve como garantia. Ele faz uma melhoria, ele faz uma piscina. E isso movimenta todo o município. Desde a loja de material de construção, até o pedreiro, até a loja que vende botina. Porque agora é regularizado e aquilo ali vai permitir com que o capital antes morto seja um capital financeiro ativo daquela família. Doutor Marco, então qualquer tipo de doação, terrenos vindo de qualquer tipo de doação, ele precisa passar por esse crivo. Qualquer tipo de imóvel, ele deve ser regularizado. Não são todos os imóveis que a gente vai conseguir regularizar através do REURB. O REURB, ele serve para aqueles núcleos urbanos informais com características urbanas. Então, sabe esse barzinho que a gente vai no interior, naquela cidadezinha, no distritozinho da nossa cidade? Aquilo ali que o pessoal falava que era o patrimônio da igreja, né? Geralmente o fazendeiro, latifundiário doava aquilo para o santo, e aí a igreja ia dando para aquele pessoal para ir morando ali ao redor da igreja, e aquilo criava verdadeiros distritos com característica urbana. Um documento só que foi passado como doação para a igreja, aquilo nunca foi regularizado. E aí você vai regularizar aquela situação ali. Mas tem outros núcleos que eles não têm características urbanas, por exemplo. Às vezes é um chacreamento que foi feito por um parcelador de solo que ludibriou o pessoal e vendeu aquilo ali. Às vezes não vai classificar como REURB. Mas aí você pode fazer por uso capião, por adjudicação compulsória, que são outras ferramentas que a legislação permite você usar para que você não perca ou nem sequer seja ameaçado de perder aquilo que você comprou, que você adquiriu com tanto esforço, né? Já que o senhor é especialista na área, é um procedimento fácil de ser feito? O procedimento no Brasil fácil é complicado de falar. O REURB ele tem que seguir o que a 13465 ele fala. Então é preciso você fazer um georreferenciamento, esse imóvel vai precisar ser georreferenciado. Georreferenciamento, o pessoal fala assim, mas o que é isso? É medir, gente. A gente vai colocar dentro de um polígono
aonde ele começa e onde ele termina, e aquilo vai para dentro da matrícula. Então você tem que fazer o aerolevantamento, você vai ter que fazer o georreferenciamento, passar por um procedimento que vai depender de um advogado para fazer esse processo, e vai levar para a prefeitura. Ela vai analisar, a prefeitura que é a grande autora disso, né? A grande protagonista disso. Por isso, aos prefeitos de Minas Gerais, por favor, nos ajudem a conseguir regularizar todos esses imóveis. Mas a prefeitura vai expedir uma certidão de regularização fundiária que vai para o cartório. E o cartório, nesse ponto, só cabe registrar. Doutor Marcos, algo que eu não tenha te questionado, que o senhor gostaria de compartilhar com o nosso amigo telespectador? Não, Ângelo, eu gostaria só de agradecer mesmo o espaço, dizer que aos gestores de Minas Gerais, a quem trabalha com REURB, vamos nos unir e fazer com que isso realmente dê certo. É necessário que o Brasil seja regularizado. E essa regularização ela é muito importante para as famílias e para as pessoas, Ângelo. Falei com o Dr. Marcos Elias, advogado, especialista em regularização fundiária urbana. Obrigado, doutor, pelas informações. Esclareceu muito em torno dessa questão, que traz consigo muitas dúvidas. Finalizando o nosso programa de hoje, agradecendo a todos pelo carinho, pela grande audiência em mais uma edição do nosso programa. Continue com a programação da TV Alterosa e até o próximo encontro. Valeu, gente. Bom dia. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Oferecimento: Agro Gerais, produtos agropecuários, atendendo Nova Serrana e região. E Multari, a melhor assessoria em trânsito do Brasil.